Algo percorreu as paredes com uma incrível rapidez, antes de se concentrar na área mediana da parede oposta a que estava a cama. Era uma sombra, a princípio indistinta. Depois percebi perfeitamente que a sombra desenhava na parede contornos nitidamente humanos. Mas a sombra que se projetava na parede não era minha. Era a sombra de alguém que deveria estar às minhas costas. Virei-me, mas não havia ninguém ali. Eu vi, já quase em pânico, que a sombra afastava os braços do corpo, para cima da cabeça artisticamente delineada, na qual era possível perceber os contornos das orelhas proeminentes, e assumia a postura de alguém que pretende lançar-se furiosamente contra o trem. Sim, as mãos crispavam-se e as longas unhas tremiam. Então, algo de extraordinário aconteceu. Eu estava prestes a fugir quando a sombra evoluiu da parede em minha direção. Em frações de segundos, constatei que ela ganhava densidade, modelava-se em pleno ar, infiltrava-se de uma substância palpável, negra e terrível. O meu grito foi sufocado pelas garras daquela aparição medonha, que cingira o meu pescoço e que sobre ele exercia uma pressão avassaladora, levando-me a quase asfixia. Comecei a debater-me desesperadamente, enquanto aquela substância gélida escorregadia esforçava-se em minha goela como uma tenaz. E no momento em que deixei cair a vela no chão, o lume minguou. A pressão que a sombra exercia sobre o meu pescoço amainou e os fortes dedos que me suprimiam a respiração se distenderam, afrouxando-se, trazendo-me um alívio imediato. Quando o lume feneceu, compreendi que estava salvo. Foi então que ouvi suaves batidas à porta, pouco antes que ela se escancarasse, um ruído áspero, para dar passagem a Von Paulus. Eu não o culpo pela curiosidade. Afinal, o senhor é um estudioso. Mas a curiosidade quase lhe custou a vida. A sombra sente o cheiro da luz, agita-se, abandona o seu dono e prepara suas armadilhas traiçoeiras. Acalme-se, meu jovem professor. Esteja no escuro e ficará em segurança. Nada poderá afligi-lo. Eu ofegava. O barão sentou-se ao meu lado. Eu podia ouvir nitidamente a sua respiração compassada. E prosseguiu. A sombra que o atacou era a minha própria sombra. Já não exerço controle algum sobre ela. No início não era assim. O velho homem inspirou profundamente. Senti que estava deveras amargurado. Imaginei que as suas feições se retraíam. Sua sobrancelha arqueava-se e o seu olhar se perdia no vazio. Esse livro medonho, Book van der Staduven, está com a minha família há séculos. Suponho que ele seja o último exemplar. Em minhas sombrias experiências, consegui obter fabulosos proveitos com a minha sombra. Podia estar aqui na Prússia e ao mesmo tempo na Espanha ou na Índia. Ela era uma sombra dócil. Foi muito fácil domá-la e instruí-la, fazendo-a escrava de meus intentos. Permitia-me obter segredos inconfessáveis. Com o auxílio de minha sombra, eu venci o espaço em questão de segundos, porque onde ela estivesse, ali estariam os meus sentidos. Infiltrava-me sorrateiramente nos mais recônditos ambientes. Muitas das vitórias de nossos exércitos devem-se à minha indiscrição. Segredos militares das hostes inimigas ruíam como castelos de areia. Mas um dia, dói-me confessá-lo, usei a minha sombra para intentos menos nobres. Sim, a sombra logra consistência. Absorve a escuridão, que é a sua substância, e se torna tão palpável quanto o corpo de um homem. E foi com ela que eliminei, um a um, os meus poucos, porém ferrenhos, inimigos. Foi então que adveio a minha perdição. Imaginei agora que o barão elevava as mãos ao rosto, como a se esconder da própria vergonha. Então o velho homem prosseguiu. A sombra escarna os nossos desejos mais ferozes, mais primitivos. Se nos lançamos às empresas torpes, perdemos aos poucos o domínio sobre ela. Resta apenas a força animalesca que reside em todos nós. Ah, sim, eu sentia sua garganta em minhas mãos, mas nada pude fazer. Da mesma forma que não pude evitar a morte de minha mulher e de meu único filho. Que Deus os tenha. Contra a vossa mercê,
Eram os meus instintos selvagens que comandavam a aterradora ação homicida. Uma ação ignóbil, crudelíssima, completamente fora do meu alcance e absolutamente alheia à minha volição consciente. Mas há um meio de liberação. O livro das sombras o indica. Mas eu não posso lê-lo, por óbvios motivos. E ainda que eu pudesse, não poderia decifrá-lo. Eu o chamei aqui em busca da cura. Vá, e bem longe daqui leia o livro maldito. Traduza-o na parte em que é do meu interesse e me diga como virá a libertação. Qual é a língua? Balbuciei. Eu não sei. Está em um alfabeto cirílico, muito antigo. Eslavônio, talvez. Creio que infelizmente não o posso ajudar. Meus conhecimentos do eslavo antigo são muito pobres. Lamento, Sr. Barão. Menti. A verdade é que eu estava transtornado e precisava desesperadamente ficar só. Mas naquele momento, não sabia que dava o último empurrão àquele que se equilibrava precariamente à beira de um precipício. Ninguém jamais pôde, disse-me ele, retirando-se. Dormi pouco naquela noite. Revirei-me na cama até ouvir que os passarinhos lá fora cantavam. Mas dentro daquele quarto, a espessa escuridão era a minha única companhia. Desci as escadas com o auxílio da bengala. E para o meu espanto, para o meu horror, vi que uma fresta de luz, um traço vertical margeando uma porta corrediça, reluzia languidamente. Gelei. Levei as mãos ao meu pescoço num simples reflexo. Mas atrás de mim veio uma voz, que reconheci como sendo a do criado cego. Não há o que temer. Abra a porta e veja com seus olhos. Empurrei a porta, que deslizou suavemente em seus trilhos, e algo de terrível cravou-se em minhas retinas. De uma viga no teto pendia o velho barão, sob a luz morrediça de uma vela, que ele me furtara na noite anterior. Sua cabeça pendia num ângulo esquisito, e uma reste escura, palpável, constrangia o seu pescoço. Sim, Von Paulus jazia morto, e suavemente descrevia um movimento pendular, enforcado na própria sombra nefasta.